Boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas no Divã com Maria e Convidados. E hoje a gente vai estar recebendo o psicólogo e também psicanalista Rafael Junqueira e vamos estar conversando, dialogando sobre amor. O que a psicanálise tem a dizer pra gente sobre amor? O que é amar sobre os olhos da psicanálise? É interessante, né? Um tema muito relevante, um tema que realmente a gente precisa conversar, porque a gente fala do amor, né, como um afeto, como algo que a gente pode aprender, reaprender, significar, ressignificar, né? Muitas coisas interessantes estão por vir. O que é o amor para você? Né? A gente está aí aguardando o nosso convidado chegar para a gente começar a nossa live. Se você está assistindo a reprise, né, não se esqueça de curtir essa live, de compartilhar para que mais pessoas possam estar conosco nesse momento. Curta, compartilhe, divulgue, né, a psicologia, a psicanálise. No Divã com Maria é um projeto que traz temas tão relevantes, né, e principalmente temas do meu e do seu dia a dia, temas que fazem parte das nossas relações, né? Temas que são tão necessários para a gente pensar e para a gente dialogar, para a gente construir pensamentos, para a gente refletir e, sobretudo, para a gente pensar na nossa qualidade emocional. Como é que está a sua qualidade emocional? Como é que está os seus relacionamentos, né? Como é que tá amar para você? O que é o amor para você? Como que você externaliza, vivencia, pratica esse afeto, né? Que é um afeto assim como qualquer outro que a gente vai vivenciando, mas parece que o amor é como se fosse algo que a gente já soubesse, né? Que a gente soubesse fazer nas nossas relações, o ato de amar. É muito interessante para a gente pensar esse tema, né? Para a gente trazer. Deixa eu só mandar aqui o convite para o nosso. Para ver se ele entra aqui conosco, porque ele ainda não apareceu. Nosso convidado já está aqui. Estava preocupada que eu não te via. Eu estava te procurando também. E aí, tudo Boa bem? noite. Boa noite, tudo bom, pessoal? Tudo bom? Como é que você tá? Tô bem, você? Vamos falar de amor. Estamos combinando, né? Inconsciente coletivo, né? Então, A gente interessante esse tema. nem marcamos, né? E deu certo, né? Pois é, que bom estar aqui recebê-lo no Divã com Maria. Seja bem-vindo mais uma vez, é sempre um prazer conversar com você e falar sobre esse tema com o viés, com o olhar da psicanálise. O que seria o amor pelo olhar da psicanálise? Então, na verdade, quando a gente fala de amor, é muito complicado essa pergunta em si. Porque, assim, a psicanálise é simbólica, né? Então, resumindo essa explicação, o amor é aquilo que ele representa para você. É a forma como que você se relaciona com as pessoas. Então, assim, geralmente você aprende isso quando você é criança. Por exemplo, uma mãe, de uma forma geral, ela pratica esse amor incondicional a seu filho. Independentemente do que a criança faça, essa mãe ela tende a amar essa criança de forma incondicionalmente falando. O pai, ele já cobra para amar essa criança, já cria condições de existência para amar essa criança. A psicanálise fala que o pai seria o Deus Sol, seria a representação da lei, a castração, seria aquela pessoa que vai mostrar o que pode, o que não pode, o que é certo e o que é errado. O pai vai colocar, eu lhe amo
se você me respeitar, eu lhe amo. Se você for bom aluno, ele vai criar algumas condições de existência para amar aquele filho, para amar aquele ser. Só que, infelizmente, muitas mães, muitas pessoas, elas não conseguem trabalhar esse amor, não recebem esse amor nem da mãe, infelizmente. Então, as pessoas, muitas vezes, elas não têm essa reciprocidade de amor, elas não têm esse simbolismo de amor. Então, elas acabam reproduzindo esse amor que a gente chamou de amor vazio, que a gente vê na nossa sociedade, essa falta de amor, essa falta de carinho, afeto, gratidão. Isso se torna bem complicado. Então, assim, a gente tem uma tendência a perpetuar aquilo que a gente aprende quando a gente é criança. Então, aquele ser, aquela pessoa que não recebeu esse afeto, que não recebeu esse cuidado, que não recebeu aquele amor, principalmente daquele ser que seria a mãe, que deveria amar ele incondicionalmente, ele cria esse vazio. E as pessoas, às vezes, acabam aceitando migalhas de amor, pequenos fragmentos. E as pessoas vão gerando pessoas carentes, emocionalmente falando. Vão gerando pessoas que geram alguns complexos de rejeição, por exemplo. E isso, hoje, os estudos mostram que muitas pessoas têm até uma tendência a criar, às vezes, até algumas doenças psicossomáticas. Porque elas querem buscar esse contato, elas querem buscar essa cura. Isso no nível de inconsciente, claro. Então, é uma coisa que começa lá da base, que a pessoa não tem uma base sólida, e ela vai se reerguer no polígono completamente desestruturado. E aí se torna bem complicado. Amar nem sempre é simples, como a gente tende a supor, ou imaginar, ou a fantasiar. Achei interessante esse conceito que você traz para a gente pensar sobre o amor, porque ele está relacionado muito ao significante, ao que é para cada um de nós, né? Porque cada um pode pensar aí, né, em vários viés, em vários fatores, quando a gente pergunta, por exemplo, o que é amar para você, né? O que significa amar? Às vezes a gente aprende a amar de maneiras incorretas, que nem sempre, né, aquilo que a gente acredita que é o amor, ou que a gente está amando ou sendo amado, é de fato amar. Não seria isso? É engraçado que você tem uma fala que, misturando psicanálise com literatura, não sei se vocês conhecem um poeta chileno chamado Pablo Neruda, que ele fala mais ou menos assim: quem ama, ama imperfeitamente pessoas imperfeitas. Amar, de uma certa forma, não é uma receita de bolo. Não é simplesmente... não existe um comportamento do que seria amar. Não existe um conceito de como amar. O amar é subjetivo. O amar é praticar cuidado, é praticar afeto. Mas o que seria esse praticar cuidado? O que seria esse praticar afeto? É disponibilizar tempo, é disponibilizar atenção, é disponibilizar escuta. Então, no mundo hoje em dia, onde tempo é dinheiro, as pessoas estão tão caóticas, você proporciona, dispor do seu tempo, do seu ouvido, da sua escuta para uma pessoa, é um gesto de amor. Tanto é que muitas pessoas hoje em dia, elas desenvolvem até algumas, como eu disse anteriormente, procuram ajuda e desenvolvem algumas doenças psicossomáticas para buscar esse acolhimento, para buscar essa escuta. Porque eles têm a tendência a reproduzir que a cura está no profissional de saúde, que vai promover o quê? A escuta. Na verdade, ela não está querendo a cura, ela está querendo o quê? Ela está querendo ser ouvida. Porque ninguém nunca ouviu essa pessoa. A nossa sociedade hoje em dia, principalmente a brasileira, que nós somos a sociedade mais ansiosa do mundo, a gente tem uma necessidade muito, muito grande de falar. Mas se você vai falar, você precisa ter alguém que lhe escute. Como é que você fala se ninguém lhe escuta? A internet proporciona muito isso. As pessoas falam, de forma incontrolada, colocando conteúdo nas redes, sem saber se nem ao menos quem está consumindo. Sabe aquela coisa de mostrar para as pessoas que eu existo, condição de existência? Seria mais ou menos isso.
Por quê? Porque muitas vezes na base ali, ela não teve aquele carinho, aquele afeto, aquele cuidado. E ela sente falta. E como que ela vai se desenvolver? Ela se desenvolve um adulto vulnerável, emocionalmente falando, carente. Esse é o grande problema. E elas vão aceitando essas migalhas, esses pequenos fragmentos de cuidado. E elas se envolvem muitas vezes em relações tóxicas, em amizades tóxicas, em trabalhos tóxicos. Porque ela não sabe o que é um verdadeiro cuidado, um verdadeiro afeto, um verdadeiro carinho. Isso é muito comum nos relacionamentos amorosos. A gente percebe que quando a gente busca, né, assim, o amor em outra pessoa, né, é como se fosse buscar uma falta na gente, né, assim, a gente está buscando algo que nos falta. E vai muito de a gente acaba aqui entrando num processo de fantasia, né, de idealização do outro. E às vezes você, né, com a convivência, aquele ideal vai caindo por terra, né? Mas você fica com aquela imagem inicial que você fantasiou e tem duas situações, né? Ou você acredita de repente que o amor não é para você, porque você acaba atraindo pessoas muito parecidas, né? Ciclos viciosos que se repetem, relacionamentos muito parecidos, não só amorosos, mas no de convivência mesmo, né? Assim, amigos que têm padrões parecidos, homens, mulheres, independente, né, da orientação afetiva, acaba que atraindo pessoas bem parecidas, é como se só mudasse o endereço. E aí a pessoa, né, vai se decepcionando, vai criando uma armadura, vai acreditando ali com uma ideia fantasiosa de que o amor não é para ela, né? E às vezes isso é um processo também para confirmar aquele pensamento, aquela crença de que ela não nasceu para o amor, porque ela ouviu lá na infância da mãe, né, que não iria dar certo com ninguém, que era uma pessoa muito difícil. E então, às vezes, inconscientemente, a pessoa busca relacionamentos que ela já sabe que estão fadados a não darem certo. É como se elas entrassem naquilo já para não dar certo mesmo, para confirmar de que realmente elas não foram feitas para amar, de que realmente o amor não é para elas. É interessante, isso acontece. Acontece muito. E normalmente, esses padrões comportamentais de relações que se perpetuam, eles tendem a se estabelecer por proximidade, como se estruturou a primeira relação que você teve foi com seus pais. Isso é muito comum, por exemplo. Geralmente as meninas elas vão procurar se envolver afetivamente com pessoas masculinas que tendem a ser parecidos com o seu pai. Isso é muito comum. E os meninos, pessoas parecidas com suas mães, perpetuando um padrão de comportamento. Porque essa é a forma que ele aprendeu do que seria amor. Porque esse amor é simbólico. Amor, basicamente, não é uma definição só a nível de dicionário, só a nível prático, mas sim a nível de simbolismo. A nível mesmo de você conseguir trabalhar você por você mesmo a definição de amor. Até porque se eu for perguntar para ti o que é amor, você vai ter uma definição de amor muito diferente da minha. Porque o amor é simbólico. É como você se deparou com a primeira relação que você teve com seus pais. Só que mesmo assim, eu ainda acredito muito naquela frase que diz mais ou menos assim: só o amor revoluciona. O que eu tô querendo dizer com isso? Só o amor acalenta. Só o amor transforma. Entende? Ele tem essa força motriz propulsora para conseguir promover essa transformação. A gente chama isso de amor. Mas é difícil, porque poucas pessoas, poucas relações hoje em dia, elas chegam próximo do que seria o conceito de amor. Elas chegam perto, porque na maioria das vezes, as pessoas, elas... O ser humano, de uma forma, ele é assim, ó, ele é lacunar. E as pessoas, muitas vezes, elas tendem a fazer esse movimento, a tamponar suas lacunas. E muitas vezes,
As pessoas estão pondo suas lacunas até mesmo com pessoas. A carência afetiva faz a gente se aproximar de pessoas, muitas vezes, que não tem nada a ver com a gente, que são pessoas que muitas vezes não conectam, porque talvez a gente cria não uma relação de amor, mas uma relação de dependência emocional, uma dependência afetiva. Porque você não teve aquele conceito de amor base lá na sua Sim, infância. na infância. É interessante para a gente pensar, né, assim, que aqui a gente está pensando muito com o olhar, né? A gente está trabalhando um tema com o olhar da psicanálise. E a psicanálise tem justamente esse olhar que a gente está conversando, que a gente pensaria, né, perguntaria aí o que que é o amor para cada um e cada um vai dar uma resposta diferente, vai associar, vai fazer comparações extremamente diferentes do que é, né, para cada um, do que seria amar e do que seria o amor. E do que seria se movimentar diante desse afeto, né? Porque o amor é um afeto assim como todos os outros que a gente trouxe aqui, né? Assim como a gente pode aprender, por exemplo, a como controlar a nossa raiva, a como olhar para ela, né, e entender a tristeza, por exemplo, a gente também pode olhar para a forma como a gente está amando e buscar compreender se a gente realmente está amando da maneira que está nos trazendo paz, ou se a gente está amando porque a gente aprendeu daquela maneira, só que existe um incômodo, existe uma angústia. Existe algo dentro de você que grita e que fala que talvez, possivelmente, a forma que você esteja amando não encaixa mais no seu perfil, é uma forma que você aprendeu lá na infância, né, das suas primeiras experiências, e você vai reproduzindo apenas nos seus relacionamentos. E aí tem uma situação, né, assim, para a gente pensar de duas formas. Primeiro, algo que você falou interessante da nossa cultura, né? Assim, aquele ditado que os opostos se atraem, né? Aí nos relacionamentos dizem, mas é por isso que nós estamos juntos. A gente vê casais extremamente diferentes, né? Um gosta da noite, o outro gosta do dia. Um gosta, né, de terror, o outro gosta de romance. E aí a gente percebe que isso é muito difícil no dia a dia, né? Você conviver com uma pessoa que tem um gosto extremamente o oposto de você, muito diferente, né? E aí acaba que você percebe o que te fez, né, realmente atrair, que é como se os nossos, né, como tem aquela frase, né, que até a gente entender o que realmente nos afeta e a forma como somos afetados diante dos afetos, o nosso inconsciente vai dirigir-nos e aí a gente vai achar que é destino. Eu acho interessante essa frase, porque às vezes a gente fala, né, muitas coisas a gente atribui como se fosse a nossa carga, como se fosse a nossa cruz, né? Eu tô com essa pessoa porque é o que eu preciso sofrer, o que eu preciso aprender, né? E na verdade, é a forma como você aprendeu a amar dessa maneira, né? O amor é um aprendizado, o amor ele pode ser aprendido. Assim como você aprendeu todos os outros afetos e assim como você reaprendeu, você pode reeditar. E é isso que a gente faz na terapia. Justamente eu acho que é por isso que talvez Freud, né, aquela frase seja tão famosa, né, que a psicanálise seria a cura pelo amor. Porque eu acho que todos os afetos estão baseados nessa busca, talvez, né, inconsciente da gente amar e se sentir amado, né? Nunca vamos nos sentir tão forte quando a gente tem a certeza ou a sensação de que a gente está sendo amado, né? E aí a gente percebe que é um dos afetos que mexe muito com a nossa psique. A busca, né, por um relacionamento sadio ou então a busca por estar em um relacionamento, ter um companheiro. Eu acho que é algo que a gente recebe muito na clínica. Tem um estudo de caso interessante, né, que a gente pode refletir assim para compreender melhor, né, talvez o que seria o amor. E a primeira relação
de amor seria de rejeição, né? A mãe ali, né? Não quis. E a pessoa vive buscando esse afeto, esse amor, uma vida inteira, né? Esse amor que não é, na visão dela, retribuído, ou pelo menos em termos de fantasia, né? E aí ela vai se relacionando com pessoas que, né, o primeiro relacionamento dela é muito jovem, 16 anos, engravida, né? E é agredida de todas as formas, tanto verbalmente como fisicamente, né? Consegue se sair daquele relacionamento depois de anos em sofrimento, e aí se envolve com uma pessoa, né, que atrás, que é diferente, né, que acredita inicialmente que encontrou, enfim, uma pessoa que vai fazê-la amar, e com o tempo percebe que aquela pessoa começa a agredi-la novamente, né? Começa com agressões mais sutis, não é igual, né, aquela agressão muito clara quanto no primeiro relacionamento, de você é inútil, você não vai conseguir ninguém, e aí e começa as agressões sutilmente, né? Até com que chegam as agressões físicas novamente. E aí, novamente, e a pessoa já está no quarto relacionamento com padrões muito parecidos, assim, de agressões diferentes. As agressões, elas vão se tornando sutis, às vezes mais espaçadas, mas de alguma forma a angústia não está, né, chega à clínica porque a família se incomoda, né, por várias, por ela estar aceitando várias traições, né, várias agressões verbais. Não tem mais agressão física atualmente, porque hoje não é tão fácil, né, assim, com a lei que chegou, né, a Maria da Penha, hoje já existem, né, apesar de ser ainda, né, termos altas taxas de violência doméstica, de ser uma realidade muito presente, já existem pessoas que se detêm, né, em não te agredir fisicamente. Porém, as agressões verbais, elas são muito presentes. E o que é interessante nesse caso é que a busca pelo tratamento não é porque a pessoa está incomodada com o relacionamento, é porque a família tem uma cobrança e tal, né, de uma atitude dela. Então, a angústia está relacionada não ao relacionamento, mas à cobrança da família em que ela tem uma atitude, porque é a forma que ela aprendeu de amar e ser amada, né? E talvez, né, a gente percebe que muitas pessoas acabam que vivendo uma vida inteira e não se angustiam diante daquilo, mas se angustiam diante do olhar do outro, em perceber aquilo, em perceber que ela aceita, né, aquela situação. E aí, só para a gente entender como que é interessante, né, que a relação de afeto ao amor, para ela, funciona dessa forma, né? De agressões físicas e de agressões verbais para com que ela sinta o prazer, sinta o gozo. E aí muitas pessoas acabam se perguntando o que faz, né? Uma pessoa se manter em um relacionamento, buscar um relacionamento, não conseguir sair de um relacionamento, ficar presa, né, naquela fantasia de que eu só consigo, né, ser feliz com aquela pessoa, eu preciso estar com aquela pessoa. Na verdade, infelizmente hoje, a gente às vezes tem uma ideia, às vezes, de relacionamento, que amar é sofrer. E a gente precisa mudar um pouco esse contexto. Porque necessariamente amar não é sofrer. Só que lá na base, ela aprendeu isso. Que amar significa sofrer. Então a pessoa tem essa concepção de amor. Que amar nada mais seria do que sofrer. Então, porque assim, para praticar amor, você precisa gerar uma coisa que é ter amor. Amor próprio. Você precisa se amar para aprender a, a, a amar de uma certa forma. Porque se você não sabe se amar, como é que você vai reproduzir amor? Entende? Você precisa aprender antes de... Como é que você vai praticar amor com alguém se você não sabe o que significa amor? Às vezes o conceito de amor é um conceito muito metafísico.
Porque a gente não consegue mensurar. Amor, como eu disse antes, amor não é receita de bolo. Mas a gente pode, por exemplo, assim, pensar no conceito mais físico. Você só consegue doar uma coisa para alguém se você tiver. Exemplo, eu só vou conseguir emprestar um dinheiro para uma pessoa se eu tiver esse dinheiro. Se eu não tiver esse dinheiro, eu não vou conseguir emprestar esse dinheiro. Por mais que eu queira, por mais que eu queira ajudar, eu só vou conseguir emprestar se eu tiver. Se eu não tiver, eu não vou conseguir emprestar. O amor é a mesma forma. Eu só vou conseguir amar alguém, de verdade, genuinamente falando, se eu tiver amor próprio, se eu conseguir me amar, se eu conseguir me aceitar. O grande problema é que, às vezes, as pessoas não se aceitam, as pessoas não conseguem se tocar, as pessoas não se permitem. E assim elas não conseguem reproduzir amor. Porque elas vêm trazendo relações passadas, relações frustradas, às vezes relações de base. Desde a forma que elas foram constituídas, muitas vezes, as relações tóxicas não só a nível de relações afetivas, mas de relações casuais, ou até mesmo de relações que ela aprendeu na base, com o pai, com a mãe. Ela presenciou uma relação tóxica, uma relação de abuso, não só físico, mas psicológico também. Porque, às vezes, o abuso físico, ele machuca, claro, mas ele machuca a questão da pele. E o psicológico, ele marca, ele fica. São cicatrizes emocionais que as pessoas levam. Só que, infelizmente, as pessoas muitas vezes aceitam porque elas estão acostumadas com isso e elas passaram por isso e elas acham que isso é amor. O amor é sofrer. E é exatamente o contrário disso. Porque amar é entrega. Amar é doação. E o amor, de uma certa forma, o amor genuíno, eu costumo usar a expressão que ele é 2V. É vai e volta. O que eu tô querendo dizer com isso? O amor não é só aquela pessoa que cede o tempo inteiro. Mas é aquela pessoa que também consegue perceber, poxa, ele tá cedendo, eu posso ceder uma hora. O famoso bom senso, entende? Só que as relações hoje em dia, tem aquele livro do Zygmunt Bauman, antropólogo inglês, que ele fala o amor líquido. As relações hoje em dia estão se tornando muito descartáveis. Por isso que a internet está ganhando tanto apelo. As pessoas se relacionam por aplicativos de relacionamento, ou muitas vezes por redes sociais, e a pessoa desagrada, fala alguma coisa, e a pessoa bloqueia, exclui. A partir do momento que gerou atrito, que gerou uma certa divergência, ela não quer mais saber. Ela bloqueia, ela exclui. Só que se você não está pronto para ter atrito, você não está pronto para ter contato, porque é uma questão física. Todo contato requer atrito. E a gente precisa trabalhar essa questão de como eu posso trabalhar o atrito da melhor forma possível. Porque até o atrito é o objetivo de análise. É muito assim Os nossos significativo pacientes, de uma isso que certa você forma, fala. eles nos procuram procurando a cura. Acho Pode que é a falar. minha internet. Não, você travou aqui para mim, mas eu acho que é a minha internet. Pode continuar. Gente, tá travado para vocês? Sou eu ou sou ele? Coloquem aí pra gente. Eu não consigo ouvi-lo mais. Não sei se sou eu que estou travada. O Edivan colocou aqui, né? Eu travei, mas quem foi? Eu ou o Rafael? Rafael saiu. Então, Edivan colocou aqui, né? Noite transformadora. Tem mais um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. Aqui, né? A Laura colocou. Ah, tá. Então eu estou com vocês. Fiquem comigo. Não saiam, não me deixem só até ele voltar. A tortura psicológica também é muito comum, né? E isso acontece em muitos relacionamentos, às vezes de forma bem sutil, que vai crescendo. Mas aí é como se não consigo. Peraí, deixa eu ver se ele volta aqui com a gente. Oi, tá falhando.
Mas vai muito assim do que você acredita, né? Da sua fantasia, do que você tem como uma fantasia referente ao que seria o amor para você. E aí, Maria, às vezes, oi, tá me ouvindo? Agora sim, tô te ouvindo, você tá pode. me ouvindo? Agora sim, estava falhando e tudo mais. Tá, eu vou só fechar o raciocínio, a questão que eu tava falando, que você falou a questão dos pacientes de uma certa forma. Muitas vezes os pacientes procuram a gente como se a gente fosse a representação da cura, entende? Então, por exemplo, assim, eles se apaixonam pela gente. Na verdade, eles não se apaixonam pela gente, eles se apaixonam pela cura. É isso que eu falo da questão do amor simbólico. O amor, na verdade, é aquilo que você tem como representatividade do que é importante para você naquele momento. O que é importante para ti naquele momento? Tais características, ok? Então você vai procurar pessoas, vai se aproximar de pessoas que tenham tais características que naquele momento você julgue necessário, que lhe chamem a atenção naquele momento. De uma certa forma, esse seria o simbolismo do amor, de uma certa forma. Por isso que os pacientes, quando entram na clínica procurando a gente, eles acabam meio que se encantando. Notem que eu estou colocando entre aspas, se apaixonando. Porque a gente representa o acesso à cura. Que é exatamente aquilo que a pessoa quer fazer catarse, colocar para fora. Colocar para fora a sua dor. Que seria exatamente isso. Então a gente tem que pensar o seguinte. Como que é difícil produzir amor nos dias de hoje? Tem uma frase que eu gosto muito de trabalhar ela. Você falou dos conceitos de guerra. Chorão, Charlie Brown Jr., que fala mais ou menos assim: um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Quantas pessoas você conhece que realmente, no seu dia a dia, promovem paz, promovem equilíbrio, promovem harmonia? O equilíbrio, a paz, a harmonia, muitas vezes, é vista de formas simples, como, por exemplo, não falar mal das pessoas, não fazer um comentário tendencioso, não promover a guerra, não promover a discórdia. Porque aquela pessoa que ela tá em paz, que ela se ama, ela não precisa disso. Ela tem assunto, ela tem algo a dizer, ela tem algo a contribuir. E ela pode agregar aquele ambiente, agregar aquela conversa com o próprio amor que ela tem, dissipando aquela corrente. É claro que eu tô falando de pessoas bianizadas, pessoas evoluídas. Mas a gente tem que trabalhar que o céu é o limite. Aquela frase do Buzz Tolstoy, o infinito e além. Nós podemos evoluir, nós podemos ser pessoas melhores. Basta a gente querer, basta a gente procurar a nossa paz, o nosso equilíbrio. Praticando amor próprio, praticando autoaceitação. É difícil, não vou mentir, não é fácil, mas é possível. Se as pessoas mais elevadas, mais organizadas conseguem, por que a gente não pode conseguir? A gente não precisa reproduzir guerra. A gente reproduz se a gente quiser. Só que, infelizmente, a gente tem uma tendência, às vezes, de ir pelo caminho mais fácil. E é que, como eu estava falando antes, às vezes, as pessoas têm tanta carência emocional que elas preferem, muitas vezes, estar com qualquer pessoa do que realmente estar com ela mesma. Às vezes, estar com alguém pode ser fuga de si próprio. Existe um livro, não sei se você conhece, da Helena Blavatsky, que chama Voz do Silêncio. Um livro curto, pequeno, extremamente tocante, porque ele fala de você se escutar, de você se olhar no espelho, você se perceber no mundo. No mundo tão caótico hoje em dia, isso é difícil, raro. Você pode perceber que muitas pessoas que moram sozinhas, muitas vezes, ligam televisão para produzir ruídos, para não perceber que estão em casa sozinhas, porque elas não dão conta de ficar na própria solidão, ter a própria companhia. Agora eu te pergunto, uma pessoa que ela mesma não se considera uma boa companhia, que não consegue estar na sua própria companhia, ela vai ser uma boa companhia para uma outra pessoa? Ela não é boa companheira para ela mesma, ela vai ser uma boa companheira para uma outra pessoa. E às vezes as pessoas elas promovem guerras de forma a nível de casais, porque as próprias pessoas não se enxergam. Coisas simples às vezes, que falta maturidade, que falta saber equilíbrio. Não, eu posso tirar o pé, eu posso me resguardar um pouco aqui, eu posso me calar um pouco aqui.
A pessoa não, a pessoa vai até o fim, até o limite. A troco de quê? Vaidade? É exatamente isso. A gente precisa parar de viver de ego, alimentar a nossa própria vaidade e começar a olhar para dentro de verdade. Por isso que muitas vezes a terapia é importante. Porque você começa a se perceber, a se tocar. E até mesmo se aceitar. Porque às vezes um trauma lá de trás te machuca até hoje. É possível. E não é muito incomum, acontece muitas vezes. Às vezes a gente pega um paciente, às vezes que ele vem com uma queixa muito simplista, que seria só a ponta do iceberg. Quando a gente começa o processo de análise, a gente percebe que essa queixa ela vem lá de trás. Então, assim, a gente precisa trabalhar todos esses elementos. A gente precisa ser a nossa própria base, o nosso próprio pilar. Como eu disse anteriormente, é difícil? Não vou mentir, é difícil. Mas é possível. Então vamos trabalhar com metas possíveis, pessoal. Seria mais ou menos isso. Muito tocante, né? Assim, o que você falou. O amor, ele faz parte um dos principais afetos da nossa estrutura, da nossa personalidade, todas as relações que nós vamos vivenciar, no decorrer da nossa vida. E se a gente não conseguir olhar para esse afeto, né, realmente como a gente deve, às vezes a gente passa uma vida buscando sentir-se amado, ou então uma vida amando de maneiras que não são saudáveis ou que não nos trazem paz ou felicidade. Isso que você falou, né? Viver uma vida em guerra, uma guerra consigo mesmo. Tem o livro, né, do Karnal, que é o Dilema do Porco Espinho, que fala justamente da solidão e solitude. É um tema interessante para a gente trazer até nas próprias lives, né? Mas também fala dessa relação do processo de auto-amor, que é uma jornada muito mais difícil. A gente pensa que não, mas é como se a gente, né, se amasse. Tem uma frase religiosa que fala, né, assim, amai ao próximo como a si mesmo. Como você vai amar o próximo se você às vezes não aprendeu a se amar, se você não recebeu o amor, né, lá das suas figuras parentais ou de pessoas que representaram as suas figuras parentais? Ou se você recebeu o amor acreditando que o amor é baseado no sofrimento, que você só precisa amar através do sofrimento. Tem uma entrevista da Bruna Marquezine que ela fala justamente sobre isso, né? Assim, que ela precisou de muita terapia, de anos de terapia, para ela conseguir ficar em paz com um relacionamento saudável. E a gente percebe muito isso na clínica, de pessoas que aprenderam a amar, amar dentro de relacionamentos conflituosos, que precisa do conflito, que precisa daquela adrenalina relacionado à briga, relacionado a discussões, para com que faça sentido o amor para ela. Quando ela encontra pessoas, né, aquela música, né, quem eu quero não me quer e tudo mais, porque justamente a gente vai em busca daquilo que a gente acredita que nos falta. E às vezes o que nos falta é o amor próprio. E como achar o amor real se a gente não tem o amor verdadeiro, que é o nosso próprio amor, que é amar-se o suficiente para estar em um relacionamento saudável. Amar o suficiente para a gente descobrir realmente os nossos desejos, as nossas vontades. Novamente a internet aqui, mas a gente vai continuando. Se vocês têm dúvidas, comentários sobre esse assunto tão interessante, coloquem aqui para a gente ir compartilhando também. A gente gosta tanto quando vocês contribuem com a gente, porque a gente também aprende muito com as histórias de vocês, aprende com os comentários. Então, aproveitem esse momento que a gente já está quase aí no finalzinho para vocês colocarem perguntas, o que que vocês falar sobre esse assunto com a gente. Vocês estão me Seja ouvindo bem-vindo agora? novamente. Tinha um probleminha técnico de conexão, né? Faz parte, né? Sim, Mas faz então, gente, parte. estava falando de música, de frase, tem uma frase muito tocante, que é a frase do Renato Russo,
que diz mais ou menos assim, carpe diem total. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E seria basicamente isso também. Porque talvez você não tenha uma segunda chance de trabalhar essa questão do amor. E quando eu falo amor, não é simplesmente amor afetivo, amor de relacionamento, mas amor de entrega, amor de um bom dia, amor de uma reciprocidade, amor de uma escuta. Muitas vezes, a gente pode mudar o mundo de uma pessoa simplesmente com um bom dia, simplesmente com acolhimento, simplesmente com um abraço. A gente consegue isso. Basta a gente ter essa capacidade de enxergar que às vezes aquela pessoa pode não estar bem e você pode chegar para a pessoa e dar um abraço nela. Por exemplo, eu não sei se já pararam para pensar nisso. Muitas vezes você pergunta para a pessoa: oi, tudo bem, Maria? Como você está? E a pessoa pode estar destruída por dentro, mas ela responde tudo. Porque, infelizmente, a nossa sociedade, por mais que a pessoa esteja destruída, ela segue as normas padrões de gente de falar que está tudo bem. E quando a pessoa responde que não está, você estranha. Mas vamos partir do princípio que você perguntou. Se você perguntou e ela respondeu que não, por que você não pode querer saber por que ela não está bem? Querer acolher, querer fazer ela ficar bem. Por que você não pode fazer isso? Basta você ter a capacidade de reproduzir esse amor, de transformar a vida dessa pessoa. Porque isso depende de você. E você pode ser exatamente o alicerce que aquela pessoa precisava naquele dia. Uma palavra amiga, um abraço. Isso muda a vida de uma pessoa, como pode mudar a sua também. Eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês quiserem compartilhar alguma história que vocês têm, às vezes vocês estavam num dia não muito bom, aconteceu da pessoa te acolher, falar algo que você possa mudar o seu dia ou até mesmo mudar a sua história. Acontece. Basta a gente querer se dispor a fazer isso. Mas é como eu falei no começo da live. Hoje em dia, onde tempo é dinheiro, as pessoas não têm mais tempo para ouvir. Não têm mais tempo para praticar a escuta. Porque muitas vezes as pessoas só pensam em si próprio. Só que se doar, gente, também é importante. Até porque você está fazendo bem não só para quem você está escutando, mas para si próprio também. O colega está falando que um sorriso muda. Claro, um sorriso muda. Eu, particularmente, eu recomendo a todos os meus pacientes rirem 5 minutos por dia. Terapia do riso. Porque isso transforma a vida das pessoas. Puro falar mansa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E é verdade. Psicologia positiva. Mostrar que tudo na vida, por mais ruim que seja, tem um lado positivo. E a gente precisa acreditar nisso. Porque nós somos os protagonistas da nossa própria história. E qual história que você quer escrever para sua vida? Uma história de amor ou uma história de guerra? A gente não precisa ir muito longe. Vamos pensar na nossa sociedade hoje. O que gera mais ibope? O que está mais no noticiário? Notícias de guerra? Notícias de assalto? Notícias de violência? Ou notícias de pessoas felizes? De pessoas que se dão bem? De pessoas que praticam amor? Quantas vezes você viu no jornal falando que fulano, beltrano, ciclano casou, tá há 50 anos casado, estão muito bem, obrigado? Quase nunca, né? Agora, notícia de que fulano foi assaltado, de que fulano sofreu uma tentativa de assassinato, todas as horas você vê. De guerra. E, infelizmente, as guerras, elas atraem as pessoas. A gente tem que pensar nisso até a nível de análise. Por que as pessoas atraem tanto as pessoas essas notícias tão nebulosas? E por que as notícias boas não atraem tanto? A gente tem que pensar nisso. Isso é um fato que a gente precisa parar para pensar. E não só nisso, mas como que você pode transformar a sua vida, como que você pode se amar mais, como que você pode praticar autocuidado, como que você pode não só mudar a sua vida, mas mudar a vida das pessoas que estão ao seu redor.
Porque pode ser um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que é perceptível quando você consegue arrancar o sorriso de uma pessoa. E isso é bom não só para quem tá sorrindo, mas para quem faz rir também é muito bom. Então, assim, a gente precisa pensar muito nisso. Como que nós podemos nos tornar pessoas melhores? Como que a gente pode praticar, dissipar esse amor? Porque, como eu disse anteriormente, só o amor transforma. Só o amor revoluciona. Então, não somos só nós, psicólogos, Eva Maria, que a gente tem um papel social de proliferação de amor. Mas todos nós deveríamos ter esse papel social de proliferação de amor. Como eu disse anteriormente, a música. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É muito importante isso. A gente... Quem nunca viu nos hospitais aqueles projetos da UTI da alegria, aquelas pessoas que se vestem de palhaço e vão às vezes nas UTIs, as pessoas que estão acamadas, que estão sofrendo ali com uma dor física, psíquica, e chega às vezes uma pessoa fazendo palhaçada, contando uma piada, e a pessoa começa a rir. Naquela hora que ela começou a rir, ela esqueceu de tudo. Ela esqueceu que ela está no hospital. Ela esqueceu muitas vezes que ela sentiu dor. Pode ser às vezes por segundos, mas ela conseguiu esquecer o que ela está passando naquele momento. Então, assim, gente, não tem preço. Vamos fazer as pessoas rirem. Vamos... Gostei do seu sorriso, viu, Maria? Vamos praticar isso. Porque quando você faz pelos outros, você acaba fazendo por você também. Tá? Então, infelizmente, muitas pessoas não tiveram esse amor de base. Não tiveram um bom relacionamento com seus pais, não tiveram um bom relacionamento com as suas mães. Mas já passou. A gente não pode ficar só se lamentando, a gente não pode ficar só triste e reclamando do que poderia ter sido. Ok, poderia ter sido melhor. Mas partindo do princípio que você não tem como mudar a sua história. O que você pode fazer hoje para mudar a sua história? O que você pode fazer hoje para se tornar uma pessoa mais amorosa? Para se amar mais? Para se cuidar mais? Vamos pensar nisso, tá, pessoal? Que lindo! Acho que a gente já pode pensar e tem finalizar a nossa live com tantas mensagens para a gente refletir. O fato é que eu penso que o amor é um ato revolucionário. Amar nem sempre é tão simples ou nem sempre é tão fácil, sobretudo o auto-amor. Mas é o amor que tem a possibilidade de nos tirar do fundo do poço, é o amor e o auto-amor que faz a gente sair de relacionamentos doentios, de relacionamentos tóxicos, tanto de amizade, às vezes inclusive familiares, né? Tem famílias que são muito adoecidas e que às vezes é necessário o afastamento. E é o amor que nos resgata. O amor, ele sempre vai ser revolucionário, porque ele tem a capacidade de nos salvar, às vezes, de nós mesmos. Então, importantíssimo você pensar como que você está amando. É de uma maneira que está te trazendo paz, que está te trazendo felicidade? Você consegue praticar o auto-amor? Ou você pratica o amor para ter, né, para receber um pouco de afeto, para ter essa sensação de não ser rejeitada, né? Você segura um relacionamento com base nessa falta que não foi suprida lá na sua infância. São muitas reflexões, são muitos pensamentos para nós realmente conseguirmos partir, termos um ponto de partida sobre a forma como estamos amando, sobre o que significa realmente, de fato, amar para você. E, sobretudo, a possibilidade de você, de repente, perceber que não está amando de uma maneira saudável, você pode aprender, né, a amar de uma maneira que te traga paz e felicidade. É isso, gente.
boa noite. Queria agradecer mais uma vez, né, a você por estar aqui compartilhando um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante, tão necessário. Não se esqueçam de curtir a nossa live, de compartilhar, né? Se sentirem vontade, podem comentar. E nós estamos aqui, né, sempre conversando, promovendo e pensando a saúde mental através do olhar da psicanálise. Alegria ter vocês aqui, muito gratidão a todos vocês, gratidão a você mais uma vez. Gente, muito obrigado pela participação de todos. E vamos pensar, vou encerrar aqui da mesma forma que eu comecei, porque eu acho que isso é uma frase que fica. Só o amor revoluciona, gente. Então vamos produzir mais amor e menos guerra. Tá, gente? Boa noite, fiquem com Deus. Muito obrigado, tá, gente? Gratidão.